E aí, Alexandre Lourenço aqui com você. Olha só, tá preparado para mais um vídeo rápido, mas edificante para sua vida? Antes eu tenho que te pedir aquele favorzinho. É um favor simples. Você vai fazer algumas coisinhas para mim, tá bom? Primeiro, você vai se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Você também vai deixar aquele like nesse vídeo. E no final desse vídeo eu quero desafiá-lo a escrever aqui nos comentários aquilo que eu vou dizer para você. É claro, não precisa escrever somente aquilo que eu digo para você, você pode escrever qualquer coisa nos comentários, tá bom? E outra coisa, eu quero que você também compartilhe esse canal para as pessoas que você conhece, amigos, familiares, colegas de trabalho. Fale para eles assim o quanto esse canal tem sido importante para a sua vida, tá bom? Então vamos lá? Solta a vinheta! Então, gente, a Bíblia fala assim que Jesus, ele começou o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. Como assim que ele começou o seu ministério? Porque antes dos 30 anos de idade, ele ajudava em casa, ele trabalhava na sua carpintaria junto com seu pai José. Ele vivia uma vida como qualquer outro galileu naquela época, como qualquer homem. Porém, quando se aproximou-se o tempo do seu ministério público, ele precisaria se preparar. Você sabe muito bem que Jesus, ele passaria por muitas dificuldades. Ele enfrentaria os líderes religiosos, ele enfrentaria os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os escribas, pessoas que estavam completamente distantes da verdade. Só que Jesus, ele precisava se preparar para enfrentar todas essas pessoas. Tanto é que a Bíblia fala sobre dois eventos significativos na vida de Jesus para que ele pudesse se preparar para o momento crucial de seu ministério, que era a cruz. Veja, aqui em Mateus, no capítulo 4, fala-se sobre esses dois eventos. O primeiro evento foi o seu batismo. O segundo evento foi a tentação que foi dada a ele, onde ele foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo próprio diabo. Veja, primeiro, o batismo foi tão importante na vida dele, na vida do seu ministério, porque ele recebeu a plenitude do Espírito Santo. Veja, aqui em Mateus capítulo 3, verso 16, fala assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Então perceba, Jesus, ele passou pelo batismo para nos dar o exemplo. Da mesma maneira que Jesus ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo, nós também precisamos ser batizados e receber o Espírito Santo. Para quê? Para que iniciemos o nosso ministério assim como Jesus também o foi. Depois que Jesus ele foi batizado, a Bíblia nos relata o seguinte: agora, porém, em Mateus capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha, eu quero te chamar a atenção numa coisa interessante aqui. A Bíblia fala que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quem de nós suportaríamos jejuar 40 dias e 40 noites? Acredito que ninguém. Sabe por que Jesus ele teve que jejuar 40 dias e 40 noites? Além de nos dar o exemplo que precisamos jejuar também? Não 40 dias, né? Senão a gente morre. Jesus ele nos deu esse exemplo e Jesus ele jejuou durante 40 dias e 40 noites porque a Bíblia fala assim que quando sou fraco é que sou forte. Na nossa maior fraqueza, encontramos o poder de Deus agindo em nós.
E Jesus, ele entendia muito bem isso. Ele entendia que neste momento da sua maior fraqueza, ele seria tentado pelo diabo. E essa tentação, se ele vencesse essa tentação, ele conseguiria vencer coisas piores. Porque coisas piores estavam para ver. Você sabe qual é a pior coisa que Jesus enfrentou, não é mesmo? Jesus enfrentou a completa separação entre ele e o Pai. Porque no momento da cruz, Jesus ele afirmou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aquela dor que Jesus ele estava experimentando no Calvário era a dor que nós merecíamos. Mas Jesus, ele pagou o preço por nós. E Jesus, aqui ele nos dá o exemplo de que, assim como ele foi vencedor, nós também podemos sermos vencedores, desde que estejamos do lado certo. Você sabe que o lado certo é o lado vencedor. E a Bíblia fala de antemão quem é o lado vencedor? Jesus. Tanto é que Jesus ele venceu na cruz por mim e por você. E olha, outro ensino interessante que eu extraio daqui é que onde os nossos pais pecaram, Jesus foi vencedor. Como assim? Onde os nossos pais pecaram? Onde Adão e Eva pecaram, Jesus foi vencedor. Sabe por quê? O verso 3 fala, olha, Mateus 4, verso 3. O tentador, aproximando-se dele, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Verso 4. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Adão e Eva, eles pecaram no apetite. Por quê? Satanás ofereceu ao casal o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fruto esse que Deus ele falou expressamente que não deveria ser comido. E ele foi comido. Não deveriam comer do fruto. E eles comeram. Jesus, de forma diferente, ele conseguiu vencer a mesma cilada que Satanás estava tentando envolver, como envolveu Adão e Eva. Só que Satanás, ele combateu a tentação do diabo com o está escrito. Ele falou, está escrito. Isto é, combata o diabo com a arma espiritual que se chama Bíblia. Você precisa combater o diabo com a sua palavra, com a palavra sua. Porque a palavra do diabo é mentirosa. O diabo, ele mente para você. E você está aí, sendo convencido por ele, se não estiver sendo, se a sua vida não estiver sendo baseada na palavra. E olha, perceba uma coisa interessante. Adão e Eva, eles estavam em um local completamente favorável para eles. Eles estavam no jardim do Éden, tudo perfeito. Eles não estavam com fome, eles não estavam com sede, eles não estavam diante de um sol de rachar. Jesus não, Jesus, ele estava no deserto, ele estava com fome, ele estava com sede. Jesus, ele estava pele e osso, mas ainda assim, no momento da sua maior fraqueza, ele falou, está escrito. Então, combata o diabo, combata as suas guerras espirituais, as suas tentações com o está escrito. Todas as vezes que você for tentado, diga, está escrito, e cite um versículo. Alexandre, eu não sei nenhum versículo de cor, então comece a aprender. Comece a aprender versos de cor, para que quando a tentação chegar, você comece a citar a Bíblia, como Jesus citou. Jesus, naquele momento, não estava com a Bíblia aberta. Você não vai ter a sua Bíblia em toda situação, porém, você pode guardá-la em sua mente. Se você é uma pessoa que decidiu lutar as lutas espirituais com a palavra de Deus, você vai digitar aqui nos comentários assim, olha, hashtag eu decido lutar. Por quê? Porque você vai decidir lutar pela sua vida, pela sua salvação, entendeu? Hashtag eu decido lutar. Que você seja mais do que vencedor nessas lutas espirituais que você
e todo mundo passa, tá bom? Eu espero ver você aqui no próximo vídeo. E não esquece, deixa o like, se inscreva no canal e comente e compartilhe esse vídeo, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.